Olá, professor. Aqui é o aluno Levi Natanael Mendes Souza, do segundo ano B, ETEC de Taboão da Serra. Vamos falar um pouco sobre arquiteturas de software. Primeiramente, né? Que danada é isso? Quando um arquiteto ele planeja um prédio, por exemplo, ele tem que planejar o alicerce, tem que planejar os pilares, paredes, vidros, elevadores, enfim. Aqui segue o mesmo princípio, você planejar como vai funcionar o código, como vai ser executado. É uma arquitetura, um padrão a ser seguido. Arquetipos, né? Como podemos ver, model e view. Todos eles têm esses elementos. O que muda é o intermediador. Para resumir um pouco, o model ele é o que é a parte lógica, né? Dados, scripts, a parte da programação. Viu? É o que o usuário consegue mexer, que consegue ver. Por exemplo, isso aí, ó, que você está vendo na tela, é uma view. Vai apertar num botão e vai passar pro próximo slide, entendeu? É, bom, MVC, né? O que é isso? Ele é um padrão que segue esses elementos, model e view, e ele tem um controller, que é o intermediador, que liga o view e o model, ou seja, a parte lógica e gráfica, para mostrar o que o usuário quer. Por exemplo, o usuário ele solicita alguma coisa, por exemplo, aperta um botão. Então, o controller vai lá no model, pedir os dados, os scripts para executar o comando. O controller vai voltar e retornar isso para a interface, para ela gerar algo gráfico, né? Porque o usuário precisa de ver o que está acontecendo. Aqui, ó, vou apertar no botão e vai passar para o próximo slide. Basicamente isso. MVVM. Ele é uma evolução do MVC. Ele não foi criado para substituir, mas para atender outras demandas, enfim. Ele segue os elementos view, interface, né? Models, scripts, dados e o view model, que ele basicamente interliga os dois. Só que tem um diferencial, olha só. O view, ele se conecta com o view model. Então podemos ver aqui que os dois, o view model ele interliga ambos e é interligado por todos, né? E esse, né, o view se conectando com o model é o que a gente se chama de data binding. Então, aqui view e view model é bidirecional, porque os dois trocam dados um com o outro. MVP, né? O que é MVP? Ele é um Model View Presenter. Bom, ele segue a estrutura do view, model e o diferencial presenter. Ele é também um mediador entre a interface e os dados scripts. Só que ele atualiza a interface quando o model muda e mantém a sincronização deles. Que é a estrutura, né? Não tem uma conexão direta entre o model e o view. Tem que passar pelo presenter. Não tem data binding. Por fim, um MVI, Model View Intent. É uma arquitetura de software que também é dividida em três camadas: Model, View e o Intent. Bom, o diferencial é que ele foca em um fluxo unidirecional, né? Os dados entre o Model e o View. E o que é Intent? São as ações do usuário que vão ser interpretadas. Olha só. Hum, o usuário solicita uma ação. Aí ele vai passar pelo intent que vai solicitar para o model
eh, fazer um, interpretar aquilo e gerar uma interface gráfica através do view e vai ser retornado para o usuário. Bom, como podemos ver, o model se conecta com o view, mas o view não se conecta diretamente com o model. Isso é o que a gente chama de data binding, né? A troca de dados unidirecional. E é isso. Esse é o fim. Muito obrigado. Foi um prazer apresentar essa aula. Olá, professor. Aqui é o aluno Levi Natanael Mendes Souza, do segundo ano B, ETEC de Taboão da Serra. Vamos falar um pouco sobre arquiteturas de software. Primeiramente, né? Que danada é isso? Quando um arquiteto ele planeja um prédio, por exemplo, ele tem que planejar o alicerce, tem que planejar os pilares, paredes, vidros, elevadores, enfim. Aqui segue o mesmo princípio, você planejar como vai funcionar o código, como vai ser executado. É uma arquitetura, um padrão a ser seguido. Arquetipos, né? Como podemos ver, model e view. Todos eles têm esses elementos. O que muda é o intermediador. Para resumir um pouco, o model ele é o que é a parte lógica, né? Dados, scripts, a parte da programação. View é o que o usuário consegue mexer, que consegue ver. Por exemplo, isso aí, ó, que você está vendo na tela, é uma view. Eu vou apertar num botão e vai passar pro próximo slide, entendeu? É, bom, MVC, né? O que é isso? Ele é um padrão que segue esses elementos, model e view, e ele tem um controller, que é o intermediador, que liga o view e o model, ou seja, a parte lógica e gráfica, para mostrar o que o usuário quer. Por exemplo, o usuário ele solicita alguma coisa, por exemplo, aperta um botão, então o controller vai lá no model, pedir os dados, os scripts para executar o comando. O controller vai voltar e retornar isso para a interface, para ela gerar algo gráfico, né? Porque o usuário precisa de ver o que está acontecendo. Aqui, ó. Vou apertar no botão e vai passar para o próximo slide. Basicamente isso. MVVM. Ele é uma evolução do MVC. Ele não foi criado para substituir, mas para atender outras demandas, enfim. Ele segue os elementos view, interface, né? Models, scripts, dados e o view model, que ele basicamente interliga os dois. Só que tem um diferencial, olha só. O view, ele se conecta com o view model. Então podemos dizer aqui que os dois, o view model ele interliga ambos e é interligado por todos, né? Eh, e esse, né, o view se conectando com o model é o que a gente se chama de data binding. Então aqui view e view model é bidirecional, porque os dois trocam dados um com o outro. MVP, né? O que é MVP? Ele é um Model View Presenter. Bom, ele segue a estrutura do View, Model e o diferencial Presenter. Ele é também um mediador entre a interface e os dados scripts. Só que ele atualiza a interface quando o model muda e mantém a sincronização deles. Que é a estrutura, né? Não tem uma conexão direta entre o model e o view. Tem que passar pelo presenter. Não tem data binding. Por fim, um MVI.
Model View Intent. É uma arquitetura de software que também é dividida em três camadas: Model View e o Intent. Bom, o diferencial é que ele foca em um fluxo unidirecional, né? Os dados entre o model e o view. E o que é intent? São as ações do usuário que vão ser interpretadas. Olha só, Hum, o usuário solicita uma ação, aí ele vai passar pelo intent que vai solicitar para o model hum, fazer interpretar aquilo e gerar uma interface gráfica através do view e vai ser retornado para o usuário. Bom, como podemos ver, o model se conecta com o view, mas o view não se conecta diretamente com o model. Isso é o que a gente chama de data byte, né? A troca de dados unidirecional. E é isso. Esse é o fim. Muito obrigado. Foi um prazer apresentar essa aula.